Então, prontinho. Vamos então, pessoal, vamos para a aula. Vamos por o que interessa. Então, eu vou dar uma introdução do que é as gerações de direitos humanos, tá? Ou melhor, as dimensões. Nós vamos já começar a falar sobre isso, já vamos começar a tratar sobre isso. E eu queria mostrar para vocês que essa é a parte mais importante do curso. É uma parte muito, muito importante, uma parte que nós temos que estar atentos a ela, tá bom? Então, todo mundo ligado aí, qualquer coisa, pergunta, venha, façam perguntas, não brinque com essa parte, tá? Que ela é 70% do que cai nos concursos. As 3 dimensões, vamos chegar a falar das 6, mas as 3 dimensões, elas são terríveis. Então, vamos, focar para a gente poder entender, tá bom? Tanto que vocês também vão precisar disso, a hora que vocês estiverem estudando constitucional, né, e vocês vão ter, a hora que vocês começar já no semestre que vem, artigo 5º, vocês já vão entender melhor, né, essa parte do direito constitucional que pega bem nessa questão. Tranquilo? Tudo jóia aí? Então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa que eu quero falar, eu vou compartilhar minha tela aqui. Beleza aí? Pessoal, então eu vou estar compartilhando aqui e a gente vai estar conversando. Meninos, eu vou falar de um cara que fez essa divisão. Eu queria ter tido essa ideia. Aí eu tenho uns caras que eu fico com inveja, sabe? Tem uns eu sou tão burro, eu fico pensando, gente, eu sou muito burro. Tem uns caras muito top. E esse cara aqui é um cara que teve conseguiu enxergar algo muito fantástico dentro dos direitos humanos. O nome dele é Karel Vazak, né? Uma palestra em 1979. Ele que vai forjar que os direitos humanos tinham gerações. Na época ele falava geração, tá? Mas o certo é dimensão. Depois a gente vai conversar sobre isso. O que é fantástico nele, né? É que ele conseguiu divinamente explicar liberdade, igualdade e fraternidade. Primeira dimensão, os direitos de liberdade. É tão massa, porque realmente são direitos de liberdade, um movimento liberal na época. Depois são direitos de igualdade, já são movimentos mais ditos à esquerda, são mais movimentos populares, né, que queriam uma igualdade. E depois veio o direito de terceira dimensão, que são os direitos de fraternidade, né? Então, ele conseguiu rabiscar tudo isso, fazer uma teoria e dar uma palestra que foi a grande sacada dentro dos direitos humanos, no qual hoje todo mundo trabalha com isso. Todo mundo busca explicar a teoria do Karel Vazak, beleza? E eu acho isso fantástico, cara. É aquele negócio que eu falei para vocês. Dá uma invejinha braba. O cara é muito massa, velho, muito inteligente. Logo, eles vão tirar esse nome de gerações e vai colocar dimensões. E gerações mostram a questão de descontinuidade. Começa aqui, acaba aqui, começa a outra. Uma geração sai, outra geração entra. Uma geração sai, outra geração entra. Isso eles não acharam interessante, tá? Porque os direitos humanos, eles não se esvaecem, eles não acabam. Eles aumentam, eles não podem retroagir. Uma das características é o quê? Vedação de retrocesso. Você não pode retroagir, ele pode aumentar, não pode diminuir. Então, se ele abarcava esse tanto aqui, depois ele abarcava esse tanto, aí já é dimensão. Esse tanto, esse tanto, esse tanto. Então, todos estão, não há hierarquia entre eles, né? Nós vamos falar sobre isso, não tem um direito humano maior nem menor, né? Então, de primeira, ou de terceira, ou de quinta, não importa, eles todos são iguais, eles não concorrem. Eles concorrem, mas não são conflitantes. Então, os direitos humanos é muito interessante. O Karel Vazak falou geração, né?
Uma geração, a gente tem ideia da palavra de quê? De que uma geração inicia e uma geração termina. Né? Aí os outros teóricos chegaram e colocaram como dimensão, que ela começa e vai aumentando. Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo. Não, mas eu estou falando para vocês ficarem tranquilos, mas isso aqui é importante, sabe por quê? Vocês vão ver questão que vai falar de geração, vão ver questão que vai falar de dimensão. Essa geração, dimensão aí, então pode ser qualquer um nome. Por exemplo, a gente vai ler um texto e vai estar a geração. Pode estar geração, como pode estar dimensão. Entendi. Tá? Então, os dois valem, né? Hoje se diz, igual direitos humanos e direitos fundamentais, tem gente que faz a confusão, que coloca tudo no mesmo pacote. Eu expliquei isso em aulas passadas, que tem gente que coloca e tem gente que não coloca. Tem gente que coloca geração, tem gente que coloca dimensão, tá? E isso é normal. Eu só estou avisando vocês ficarem preparados. Porque se caso ocorrer uma questão de concurso, alguma coisa, você está preparado. Mas você saber o que é primeira dimensão, o que é primeira geração, você vai matar a questão. Não importa, tá? Só importa que você entenda que existe. O Karel Vazar criou o conceito de geração, mas no futuro colocou o conceito de dimensão. Tranquilo? Sussa, galera. Dá um salve aí, salve. Estão entendendo? Posso continuar? Entendeu essa partezinha? Pode abrir o microfone e falar comigo, não tem problema. Pode escrever no chat, não tem problema. Então tá. Isso, pode escrever no chat e tal. Só são coisinhas que eu vejo nas questões. Então, o que eu vou fazer? Eu pego questão de concurso, aparece isso, eu vou e mando aí. Tá? Então, é para vocês já terem essa ideia aí, tá bom? Então, o Karel Vazar que falou geração. Olha só que legal. Já o Norberto Bobbio, o Paulo Bonavides, que é um outro também, um brasileiro, né, um constitucionalista brasileiro, já fala. O Paulo Bonavides mesmo falava de geração, depois passou para dimensão. Eu quero só que vocês vejam isso, porque pode haver. Eu só quero só essa clicada aí do que vai fazer. O bom Pessoal, é que não. Pode falar. O bom é que não vai ter diferença, né, professor? Então a gente Não. não vai ter como diferenciar. Mas pode ter lá, por exemplo, qual o termo mais correto? Dá-se entender qual que é o termo mais correto, geração ou dimensão? Aí você sabe que é dimensão, tá? Porque a dimensão ela trabalha com o quê? Começa aqui, aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui, aumenta aqui. Lá no final vai ter um vídeo que eu vou poder mostrar para vocês. Mas tem gente que fala geração, tem gente que fala dimensão, mas grande parte, o termo usualmente, hoje, usados por todo mundo, é dimensão. Eu só estou falando assim porque pode haver um maluco aí que vai tacar lá e aí vai gerar confusão na cabeça de vocês. E eu já estou preparando vocês. Vocês não vão haver confusão nenhuma. O professor já explicou. O termo correto, em regra, é dimensão. Mas se caso aparecer geração, não vou me assustar. Pronto. Tá? Eu vou entender. E se der a entender que o termo mais correto é a dimensão, eu vou marcar a dimensão, vou acertar, vou tirar meu AB, vou passar no meu concurso. Polícia militar, polícia de todo tipo. Direito humano é despencado. Despenca. A galera pega no pé mesmo de policiais com entendimento disso aqui. Delegado, promotoria, meu Deus do céu. Então, se liga, pessoal. Vocês vão beijar direitos humanos o resto da vida de vocês dentro da questão. Ele vai ser sempre dentro disso. Por quê? Direitos humanos não tem uma carga normativa, mas ele direciona com seus conceitos, seus princípios, as cargas normativas, tá? Então ele direciona muito as leis, como que as leis serão criadas, como serão elaboradas. Ele está ali presente. Tranquilo? Vamos lá, então. Pessoal, eu peguei esse esquema aqui. Esse esquema eu pego da internet. Eu acho massa demais. Eu procuro lá, vejo os caras fazem melhor do que eu, né? O que eu quero com essa aula, meninos? Essa aula de hoje só quero dar uma apresentada. Só quero, né, a gente fazer um aquecimento antes de entrar para o jogo. Né? Nós vamos só fazer um aquecimento, nós vamos estar falando um pouco, quero falar de tudo, né? De todas as gerações, as dimensões, quero estar trabalhando ponto a ponto, deixar tudo mais ou menos assim, tudinho.
para depois nós entrar uma por uma, tá? E a gente chegar até o ponto. Eu preciso que a gente agora entenda o todo para a gente ir uma por uma depois compartimentado, porque eu acho melhor vocês saberem qual é o caminho e depois vir trabalhando com isso aí, tá? Direitos humanos é uma construção histórica, com certeza, tá? É algo que é montado dentro da história, então ela é muito boa, porque são construções já definidas, são já concluídas, né? As suas rupturas e permanências, elas estão, certo? Embora tenha uns caras aí que já quer futurolizar a dimensão de direitos humanos, mas a gente vai falar sobre isso, mas vamos lá. Vamos lá, então, tentar entender. Conjunto de direitos humanos, conceito, vamos lá. Conjunto de direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Isso aí a gente viu, lembra? A gente bateu no pé nesse ponto, isso aqui é o ponto-chave, né? Estado é estabelecimento da igualdade como aspecto central das relações sociais. O Estado que estabelece isso. Nós vamos entender o que é prestação negativa e prestação positiva. E agora, direitos humanos, ele trabalha com isso aí, com a prestação do Estado. Tem dimensão que é prestação negativa e tem dimensão que é prestação positiva. Nós vamos trabalhar isso. Proteção aos direitos mais importantes das pessoas. Qual que é a dignidade? Por quê? Lembra que a gente falou aquele negócio? Eu tirar a dignidade de alguém, eu tiro a sua humanidade. Então, a dignidade da pessoa humana, ela é fundamental. Por isso que nós temos uma correria aí no mundo, uma luta por direitos dos homossexuais, direitos das mulheres, direitos das crianças, direitos dos deficientes físicos. Há toda uma ótica aí para quê? Para que essas pessoas que de alguma forma se sintam que a sua dignidade ferida, elas possam ter a luta para poder ter o seu espaço na sociedade, ser vista e reconhecida, né? Vocês, assim, a gente que é historiador e trabalha com isso, eu faço algumas análises teve um historiador, um antropólogo italiano, acho que é o Domenico Di Masi, é assim. Ele fala que o maior conflito da humanidade em todos os tempos não é por dinheiro. Não é, pessoal. Não é. Nada é conflito por dinheiro. É conflito por identidade. Tá? Nós brigamos com os outros para que os outros nos aceitem a nossa forma de ver, a nossa forma de sentir, a nossa identidade. E eu brigo contra o outro quando ele quer destruir a minha identidade, né? É uma lead completa, né? Vocês devem ter vendo lead aí com o Camilo, né? Então, isso é que um pretende e o outro repele, né, de certa forma. Então, os conflitos se dão nessa forma. O que são os conflitos políticos? São visões, né? Eu gosto muito de estudar política, né? Mas não politicagem aí, pelo amor de Deus, política. Tá? Né? Política é nada mais nada menos que uma briga por poder, por identidade, por representação. Então, os conflitos do mundo são isso. Então, uma luta da mulher por direitos é uma briga política. Ela está pretendendo algo. Né? O direito já me dá outros conceitos interessantes, porque essa questão de pretende, né? Então, a luta dos homossexuais, a luta disso, a luta daquilo, né? A luta de minorias, a luta do tal, isso tudo que é o quê? Que a minha dignidade perpassa por tudo isso, né? De eu me ver como algo e como agente aceito, tá? Então, a dignidade da pessoa humana, ela é fundamental, né? O que Hitler fez mais do que tirar a dignidade? Ele precisa, né, pessoal? Quando a pessoa é presa para ser torturada em uma ditadura como ocorreu no Brasil, né? O que você mais faz é tirar a dignidade dela, para destruir ela, né? Eu me assusto muito quando um político como o presidente da República elogia um torturador, aquele Ustra, nos depoimentos das vítimas daquele torturador, aquele cara, ele punha ratos e cobras em vaginas de mulheres, tá? E mulheres grávidas. Ele cansou de fazer isso na frente do marido.
né? A gente sabe nos porões tortura de filhas, mulheres na frente do esposo, fazer de tudo esse tipo de coisa. E uma pessoa chegar a dizer, né, que o herói dele é um cara que tem a capacidade de fazer isso. Eu me assusto muito, tá? Então, eu sou muito contra aquele que fere a dignidade do outro. E na história a gente está cheio disso, né? Quando você escraviza, como foi no Brasil, quando a gente destrói o índio, né? Quando a gente destrói o outro, destrói a identidade do outro, a gente não liga com o outro. Isso é muito ruim. E quem estuda direito, ele trabalha com essa perspectiva, né? Porque quando você vai representar alguém, você está fazendo o quê? Dando voz à dignidade daquela pessoa. Isso é que é importante. Que ele seja um bandido, que ele seja um cara honesto, que ele seja, né, naquele momento, uma empresa que está, né, um funcionário que está contra a empresa, você está representando a empresa, o que você está fazendo? Você está dando dignidade a ela, dela se representar, ela faz a sua parte. E o advogado que está do lado de lá também está fazendo a parte dele, tentando fazer o quê? Que seja equalizado e justo. Então, o direito ele é fundamental para que isso ocorra, tá? E a gente trabalha dentro dessa perspectiva e tudo dentro desse processo. Vamos lá, então. Ideia central: promover meios de instrumentos jurídicos para a defesa da dignidade humana, base dos direitos humanos. Então, dignidade da pessoa humana é a base. A gente bateu bem nessa tecla legal lá. Dignidade: respeitar e tratar o ser humano de forma igualitária, independentemente de quaisquer condições sociais, culturais ou econômicas. Nosso país também tem um problema grave que eu percebo culturalmente, elite, né? Por isso que a gente tem muitos problemas em direitos humanos. Há uma elite muito rica, essa elite é construída também durante a história, sempre ela existiu, ela vai, né, passando. Ela é uma elite branca, patriarcal, né? E ela foi essa, né, que sustentou todas as desigualdades e tal. E nós temos uma visão, nós vemos isso, pessoal, não adianta. A gente que vê, estuda a sociedade, não tem como. Nós temos uma elite muito formada em quê? Em ver o outro de uma seguinte maneira. Não sei se vocês prestam atenção nisso, às vezes eu esteja errado, vocês não concordam, tudo bem. Mas a única forma que a elite brasileira vê o mais pobre, os miseráveis no Brasil, é com uma indiferença, né? Indiferença, com aversão, e quando muito, dá um olhar de mais assim, simples, com, como se diz, com caridade. Né? Então, nós temos um problema também no Brasil de identidade, tá? Por isso que as lutas dos direitos humanos no Brasil ela tem que ser muito forte. Ela não é fácil, tá? Então, mais um ponto também que a gente está aí para poder observar. Eu vou falando, pessoal, qualquer coisa vocês entram, eu não concordo, discordo, vamos discutir, vamos embora levar. Isso aqui é academia, nós precisamos de... E o contraditório aqui é importante, tá bom? Vamos lá, devemos distinguir direitos humanos de direitos fundamentais. Né? Vocês sabem muito bem, direitos humanos, ordem internacional, direitos fundamentais, ordem interna do Estado. Isso aí a gente fechou. Legal. Os dois para a proteção da dignidade da pessoa humana. A pessoa que fez isso aqui foi top, ela me manda o pau mesmo. Ó. Os direitos humanos são matéria central. Isso é massa. Imprescindível para que o ordenamento jurídico afirme direitos jurídicos, afirme direitos das pessoas e limite a atuação estatal contra a arbitrariedade. Né? Então, é um ponto central dentro desse ponto. Isso que eu falei para vocês, os direitos humanos ele vai estar presente em tudo que a gente faz. Não pode ferir os princípios que ele prega. Tá? Então, os princípios básicos. Não é o direito humano que faz a lei que absorve o bandido. Ele só indica princípios. Tá? A lei quem faz é o país. Tem países que têm respeitam os direitos humanos terrivelmente. E as leis são cumpridas. E a galera paga pena mesmo e sem choro. Tá? Então, não é o direito humano que liberta. É o sistema errado
que é colocado. Então, é aí que está a questão, a forma de aplicação. Os direitos humanos não tem problema, o que tem é a aplicação. E aí, na hora que fere algum princípio, o direito humano vai em cima. Terminologia. A expressão que disseminou é a de direitos humanos. Porém, várias são as expressões: direitos fundamentais, liberdades públicas, direito da pessoa humana, direito do homem, direito da pessoa, direito da individualidade, individuais, direitos tal. Isso tudo vem, né, mostrar o que são os direitos humanos, essa abrangência. Tudo bem até agora nesse ponto, meninos? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Tranquilo. Nenhuma dúvida? Tranquilão mesmo? Não, por enquanto tá de boa. Então tá. Eu vou estar passando e vocês chamam o rei. Talvez essa aula seja bem rápida, mas ela é muito boa para vocês entenderem o resto da matéria. Vamos lá, então. Bom, tem esse quadro aqui, eu achei legal, mas tem um outro ainda que eu coloquei lá. Esse é algo resumido. A gente vai falar de tudo, dessas 3 gerações. Aí tá geração, olha para você ver. Peguei esse quadro, tá de geração. Porque pega a ideia do Karel Vazak, tá? Mas tem hora que vai vir em dimensão. Viu aí como é que é? Vamos lá. Até eu acho que eu pus esse quadro de propósito. Primeira geração, direito de liberdade. É o que a gente vai estudar agora, né? Vamos lá. O que é o direito? Agora aprende. Decora. Decoreba. Primeira dimensão, liberdade, direitos civis e políticos. Fecha. Já decora isso, decora, porque assim você vai. Ao que a gente chegar lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, você vai saber que dimensão é, tá? A hora que você for no concurso que os meninos fazem muito, nossa, direto os meninos têm concurso, que eles rebentam no concurso por causa disso, que eles dão uma decoradinha. Eu acho que o Aloysio deve estar no 4º período já para frente. Ele fazia muito concurso, falava para mim, professor, caía tudo. Tudo que você falava, parece que eu estava vendo você falando na minha cabeça, né? Aí o que eu quero colocar para vocês? Decora. Primeira dimensão, liberdade, direitos civis e políticos. Decora isso. Decora isso que daqui para frente você não vai errar mais nada. Vai te jogar um artigo da Constituição, lá alguma coisa do artigo 5º, algum inciso do artigo 5º lá, você já vai matar na hora. Tá? Artigo 5º, 6º, até o 11, lá tem um monte de coisa. Fala para ela olhar aí. Professor, a dimensão. E o quê? Dimensão, você falou aí? Não, primeira dimensão é geração. São direitos de liberdade, que são direitos civis e políticos. Já decora. Primeira dimensão, direitos civis e políticos. Já tem que vir na sua cabeça desse jeitinho. Primeira dimensão, direitos civis e políticos. Liberdade. Primeira dimensão, liberdade. Direitos civis e políticos. Primeira dimensão, liberdade. 2 pontos. Direitos civis e políticos. Desse jeitinho. Quer que você decora? Você põe isso na sua cabeça, ó. Primeira dimensão, liberdade. Direitos civis e políticos. Pronto. Isso aí, depois que terminar as aulas, você não vai ter problema. A hora que você pegar alguma coisa para você poder entender, tá? Você classificar lá. Então, primeira dimensão, liberdade, direitos civis e políticos. Fecha aí. Bom, características, direitos negativos. Eu vou falar isso na aula, né? Porque é uma prestação negativa do Estado. Eu vou explicar o que é isso, porque é importantíssimo essa parte. Contra-estatais, que nega a atuação do Estado, que impõe uma abstenção do Estado. Exatamente, o Estado se abstém dessa vez. Ele apenas reconhece, mas isso eu explico melhor na próxima aula. Me cobrem, tá? Eu quero só passar por cima hoje para vocês poderem entender. Hoje eu quero só que você decora. Primeira dimensão, liberdade, direitos civis e políticos. Só isso. Eu quero que você decore isso. Decoreba, tá? Referencial histórico. Revolução Gloriosa na Inglaterra, a gente falou um pouco dela, que a gente já falou na aula passada sobre o liberalismo e sobre o iluminismo, né? Independência americana, a gente falou, e o principal, Revolução Francesa. Essa sim foi que inaugura os direitos humanos de vez no mundo, tá? Porque a Revolução Francesa nada mais foi uma luta por direitos civis e políticos, uma luta do povo contra o Estado. Foi um movimento burguês, liberal burguês, contra o Estado absolutista, né? Mercantilista absolutista. Então ele vai, mais ou menos a ideia capitalista, a ideia burguesa, a ideia liberal,
contra aquele Estado atrasado, retrógrado e besta que existia mesmo, né? E aí, o iluminismo, aquele movimento que a gente falou na aula passada, ele vai influenciar bastante e a gente vai conseguir os direitos civis e políticos, tá? Que são os direitos de liberdade, são as liberdades públicas, direitos públicos, que são nossos. O Estado não pode interferir. O Estado não pode, é básico isso, né? E foi a Revolução Francesa que fez, né? Revolução Francesa. Professor, mas na Inglaterra já existia, os Estados Unidos luta. Por que a França? Porque era a França, tá? Os Estados Unidos não era nada naquela época, nada. Estados Unidos era mais pobre que a gente naquela época, mais pobre que o Brasil, fraco, tá? Eles estavam com o embrião ali de ser alguma coisa, fraco, tá? A Inglaterra, toda a poderosa Inglaterra, mas a França era a França, a grande França. A gente vai falar isso na próxima aula, tá? Referencial teórico. Segundo o Tratado sobre o Governo de John Locke, vocês devem estar estudando com o Zé Marcelo, vocês já viram isso? Com o Zé Marcelo, os contratualistas, Locke, Hobbes e Rousseau? Vocês viram? Ou estão vendo? Mas vocês vão ver isso. São os contratualistas. Fantásticos. Estamos vendo. Ah, tá. Sou apaixonado por Hobbes. Não concordo com nada que ele diz, mas acho ele um gênio. Nada que ele diz, mas acho ele um gênio. Tá? Desses políticos, o que mais enquadra com a minha ideia é o Rousseau um pouco e o John Locke, que é um liberal clássico, John Locke. Mas o John Locke é o pai, praticamente, do liberalismo. Mas o cara que apaixona na leitura é o Hobbes, tá? Com o estado dele todo pomposo, né? Forte. E o Jean-Jacques Rousseau, né? Que é também um grande filósofo da época, né? Que homens nascem livres, mas são colocados a ferros, né? Ele é pesado, Rousseau é pesado. Bom, referencial jurídico, Constituição Americana de 1787, Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Esses são os documentos jurídicos que o Estado vai colocar para que esses direitos ocorram. Gente, Constituição não existia. Os americanos foram e fez esse negócio. Tá? E os franceses foram e fizeram também. Só que os franceses são os franceses. Os americanos ali, tá? Fraco. E isso inaugura um Estado que destrói o absolutismo. O rei que é acima de tudo? Não. O rei agora tem uma Constituição. A Inglaterra não tem Constituição, mas tem leis que têm nível constitucional. Porque o direito da Inglaterra é consuetudinário. Mas tem leis que são acima, né? E que elas são extremamente importantes, né? Isso é muito, muito massa. Então, essa foi a primeira dimensão, pessoal. Então, a primeira dimensão são direitos de liberdade, civis e políticos. Com muita luta, século XVIII, essa briga foi feia. Tá? E o ponto principal da primeira dimensão foi Revolução Francesa. O povo querendo liberdade contra o Estado autoritário, né? E que estava tolhindo os direitos das pessoas. Beleza? Quando vocês estudam a Revolução Francesa, vocês percebem como que há algo muito assim. Vocês viam uma elite, né, de igreja e nobreza explorando o povo, né? Tem uma frase que o povo fala que a rainha na época era Maria Antonieta, com a fome que estava existindo, a destruição de tudo. Não sei se ela disse isso mesmo, mas falou o que para eles? Os caras chegam e falam em uma reunião falando para o rei, né, que o povo não tem pão, o povo está morrendo de fome. Ela olha para o cara e fala assim: o povo não tem pão, que coma bolo, né? E aí, isso foi forte, né? Porque isso chega às ruas. E houve umas peixeiras, as mulheres trabalhavam com peixe, elas foram até o Palácio das Tulherias, não, foi Versalhes, e quase mata Maria Antonieta. Então, porque as pessoas eram muito pobres, né? Então, era um abuso que eles viam dessa forma, principalmente as mulheres. É muito interessante, você for estudar a Revolução Francesa, você vai ver muita coisa, uma luta muito grande do povo, um sofrimento muito grande, que hoje nós temos, direitos civis e políticos, ainda bem, né? Embora muita gente não exerce. Um dia da votação eu vou para a fazenda, né? Não vou pescar, eu vou beber uma cerveja, eu não quero saber de votar,
né? Isso foi uma conquista com tanto suor, lágrima, né? Com o tempo. E as pessoas não veem isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Segunda geração ou dimensão, direito de igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais. Direito de igualdade, sociais, econômicos e culturais, tá? Vamos lá, então. Então, a primeira dimensão, liberdade, direitos civis e políticos. Segunda dimensão, igualdade, sociais, econômicos e culturais. Fechou? Eu quero que vocês decorem esse pontinho. Fechou. Isso aí, gente. Né? Então, nós temos esses 2 pontos, tá bom? Então, primeira geração, dimensão, liberdade. Ó, 3 dimensões: liberdade, igualdade e fraternidade. Primeira geração, liberdade, direitos civis e políticos. Segunda geração, igualdade, direitos econômicos, sociais e culturais. Ou sociais, econômicos, culturais. Econômicos, sociais e culturais. Fecha isso na cabeça sua. Por exemplo, já vou te mandar uma. Direito à aposentadoria, à previdência. Qual dimensão que é? Igualdade? Igualdade. Exato. Segunda dimensão. São direitos de igualdade. Aí tá pegando. Direitos trabalhistas. Igualdade. Peraí. Liberdade. Liberdade. Não, de igualdade. De igualdade. São direitos de uma minoria que quer uma igualdade. Que não quer ser explorada. Se liga nisso. Direito ao voto. Liberdade. Exatamente. Primeira dimensão. Direito à propriedade privada. Liberdade. Liberdade. Liberdade de expressão. Primeira geração? Liberdade. Liberdade, exatamente. Tá? Direito a saneamento básico. Igualdade. Igualdade. Exatamente. Tá vendo? Vocês já começaram a pegar. Eu preciso que vocês comecem a ter essa sacada. Já sacar essas paradas, tá bom? Vamos lá, então. Características, direitos positivos. Por que é positivo? Por que a primeira dimensão é negativa e a segunda é positiva? Me pergunto na próxima aula. Tá? Eu vou dar um spoiler aqui já um pouquinho, né? Esse aqui é um spoiler geral do que a gente vai estudar até praticamente o fim do semestre. O direito positivo que o Estado tem que fazer, agir. O outro Estado apenas reconhece. Tá? É uma prestação negativa, depois prestação positiva. A gente vai continuar com isso. Direitos positivos, prestacionais, que exige do Estado intervenção no domínio econômico e prestação dos serviços gerais que tem que ter. Tá bom? Então, o Estado que tem que ir agora atrás de garantir isso. Uma hora ele reconhece, agora ele garante. É o Estado garantidor. É o Estado social que começa a surgir. Nossa Constituição é uma Constituição social. A Constituição americana é uma Constituição liberal. Tá? A Constituição americana é muito pautada na primeira geração. A Constituição brasileira já é muito pautada na segunda. Tem as duas? Tem. E tem também a terceira, lógico. Nós temos tudo aqui dentro do nosso Estado. Constituição de 88, né? Sem sombra de dúvida. Pode falar, Cristóvão. Professor, então, quer dizer que direito a alguma coisa é igualdade. E a liberdade... Igualdade são os direitos das minorias. Para que dê igualdade para elas, para que dê alguma coisa. Depende. Direito do consumidor. Liberdade. Liberdade. Já é terceira dimensão. Terceira? Fraternidade. Isso, que aí já vão passar para outro tipo de direito. Vamos só tomar cuidado para a gente poder ver isso. Então, há alguns que estão lá na frente, tá bom? Então, vamos chegar lá, tá? Por exemplo, meio ambiente saudável, além de ser saneamento, mas os direitos ambientais. Já vai lá na terceira, tá? Então, tudo isso são coisas que vão chegando lá na frente. Vamos, então, começar a entender. Vamos lá. Segunda dimensão, igualdade, direitos econômicos, sociais e culturais. São direitos positivos. Lembra disso, depois a gente fecha esse negócio. Qual que é o referencial teórico dela? São a Revolução Mexicana e a Revolução Russa.
e a Constituição da República de Weimar, tá? Revolução Russa até nem acho, não, porque foi cair no socialismo, né? Então o socialismo vem entre a ditadura e que desrespeitou o direito humano do mesmo jeito. Então não vejo muito essa parte aqui, eu vejo mais a Constituição mexicana. Pancho Villa e Emiliano Zapata, já ouviu falar desses cabras? Eles que inventaram o populismo tão famoso no nosso país, né? Os políticos populistas que queriam agradar as massas, né? A Constituição mexicana foi a primeira a trabalhar com saúde pública, tá? Ela garantia lá as questões de saúde pública para o povo. Fantástico. Já começou esse direito de igualdade, certo? Então, ela foi um marco importantíssimo. Constituição mexicana, 1917. Vamos lá. Referencial teórico. Encíclica Rerum Novarum, sobre a condição dos operários, tá? Escrita pelo Papa Leão XIII. Havia um socialismo cristão naquela época. Segura essa que eu vou explicar melhor. E Manifesto do Partido Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. Tudo bem, até isso aí não vai mesmo, porque desvenda o capitalismo. Mas há também o trabalho de uma Organização Mundial do Trabalho que começa a existir, né? Essas internacionais começa a surgir a Organização do Trabalho, né? Então começa o trabalhador a lutar por direitos, né? Então isso começa a surgir e esses trabalhadores é que vão buscar, né? O que eles falavam? O que me adianta? O que adianta eu ter direito de voto, eu ter direito disso? Meu filho está morrendo de fome, eu não tenho saúde pública, eu não tenho aposentadoria. Meu pai está morrendo à míngua como mendigo aí, aposentado, eu não tenho condição disso. O Estado tem que garantir. O que me adianta eu ter direito à liberdade de falar? O que adianta eu ter liberdade de voto? O que adianta eu ser um cidadão? O que me adianta ter esses direitos? Se eu não tô usufruindo dessas coisas. Existe um povo que usufrui, então o Estado tem que pelo menos dar igual. Não é que é para tirar deles e dar para a gente. É para a gente, o Estado ter como prover a gente pelo menos o mínimo, para que eu tenha dignidade, tá? Aí começa a luta pela escola. Pode falar, Caroline. Para termos direito à igualdade, né? Igualar. Tipo, se um tem direito, o outro também tem. Se eu tenho direito de expressar a minha opinião, outras pessoas podem ter também, já que elas têm o direito de votar, né? Mas esses direitos sociais é de grupo social, dos trabalhadores, principalmente. Porque o que eles falaram? Eles são explorados pela elite. A elite burguesa, ela usufrui de tudo. Ela tem o quê? Ela tem cultura, ela vai no cinema, ela vai no teatro, ela vai na arte, eles consomem. O cara aqui embaixo, ele mal come. Ele quer consumir cultura. Ele quer produzir sua própria cultura. Eu preciso disso, tá? Eu quero dar comida para o meu filho. Eu quero que meu filho estude. E eu quero, quando eu não tiver como trabalhar, o Estado me provenha de alguma coisa para que eu possa sobreviver. Que eu não morra à míngua. É isso que ele está falando. Já começa as lutas sociais. Porque o que me adianta eu ter direito de propriedade se eu não tenho propriedade? O que adianta se eu ter direito a falar se minha voz não adianta, não muda a minha situação? O que me adianta votar se eu vou ser miserável o resto da vida? É o que o povo pensa. O Estado tem que fazer alguma coisa. Eu quero igualdade. Eu não quero o dinheiro dele. Eu não quero que tire dele. Não, ele tem que viver as coisas dele. Só que o Estado tem que passar, me prover disso também. E tem uma música do Arnaldo Antunes, que era do Titãs dos anos 80. É uma frase que tem na música: a gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer, não sei, para aliviar a dor. A gente não quer só... Tem várias partes, né? A gente quer comida, diversão, balé. Então, expressa bem essa parte aqui, que o cara não quer só isso. Eu quero ter o quê? O cara trabalhava... Vocês hoje, nós trabalhamos 8 horas por dia. Meu regime é diferente de vocês. Mas, geralmente, as pessoas trabalham 8 horas por dia. Por que nós trabalhamos 8 horas? Naquela época, trabalhava 18.
Não existia feriado, fim de semana, nem nada. O cara vai falar você, o que me adianta ter isso se eu nem dou conta? Trabalho, quase morro de trabalhar, não tem como eu ir numa praça com meu filho está lá trabalhando aqui comigo. É dura, né? Mas é a realidade, né, professor? Era a vida do pessoal no início da Revolução Industrial, né? E durante a Revolução Industrial do século XIX, né? Houve uma melhoria na condição de vida do planeta, houve, né? Tudo melhorou. Só que o cara estava lá na miséria. E aí eles começam a lutar. Por que tem 8 horas? O dia tem 24 horas. 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer. É isso que é. Por que o dia se divide? O dia de trabalho é 8 horas, de 24 horas. Entendeu agora? E aí as pessoas têm o que fazer. No caso de vocês, por exemplo, vocês estão na hora de lazer. Vendo aula de direitos humanos. Mas vocês estão procurando a melhora. Já pensou se você tivesse trabalhado 12 horas por dia, 15, 16 horas, 18 horas? Você teria como ter seu sonho de formar? Não teria. Você só tem porque os caras lutou. É igual o senhor tá falando aí, né? Eu li, tem um texto, é que eu não lembro, mas eu li em um texto que antigamente era de 12 a 16 horas. Tinha deles que trabalhava 24 horas por dia. Revolução Industrial, isso aí no começo. Mas trabalhava você, seu esposo e seus filhos. Seus filhos de 2 anos já podia puxar a peça. 3 anos, 4 anos. Não existia infância, direito à infância. Começa a surgir aqui, ó. Tá? Começa a surgir, né? Porque começa a haver essas coisas. Agora vocês pegaram o espírito da coisa, tá? Então nós tivemos o quê? Referencial jurídico. Constituição Mexicana, de 1917, Constituição Alemã, de 1919, conhecido como Constituição de Weimar, que é uma Constituição do Estado garantidor, só que o Estado não consegue, fica muito caro, né? Uma dívida altíssima para ser paga, uma tentativa de melhoria do povo alemão não deu certo, onde houve a ascensão de Hitler, tá? Devido a problemas mesmo tratar adversários. A gente pode falar isso depois. Então, você já meio que pegou a primeira e a segunda dimensão, né? Primeira, importante demais. Só que na segunda os caras falaram, não, precisa de mais. Não tá legal. Tem alguma coisa aqui. Não tá legal, vamos consertar. E aí foi as lutas, tá? E aí nós vamos passar para a terceira dimensão, que é o direito de fraternidade. Direitos difusos, tá? Direitos coletivos e direitos difusos. Vamos lá. Primeira dimensão, direito de liberdade, direitos civis e políticos. Segunda dimensão, igualdade, econômicos, sociais e culturais. Terceira dimensão, direitos difusos e de uma coletividade. Fechou? Anota aí. Anota. Não sei se vocês estão com o caderno. Anota, seria interessante vocês anotarem, porque fecha. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Não precisa anotar, não. No papelzinho que eu tenho lá no final, tá aqui, tá? Porque eu já fiz. Esse aqui foi eu que fiz aqui. Beleza? Terceira dimensão, fraternidade. São direitos difusos da humanidade, aí que ficou massa. Da coletividade. Direito dos povos. Top! Direito dos povos. Massa isso aí. Vou até anotar no meu papel. Esse aqui foi a pancada. Foi aqui que a declaração vai ser escrita, na terceira dimensão. E o que acontece? Né? Houve a primeira, avanços fantásticos. Nós não podemos negar os avanços da primeira dimensão. Para mim, foi a que startou, a que mais deu benefício para a humanidade. Né? Não foi tudo? Não, professor. Mas o senhor falou que teve. Não, teve. Não, tudo não se nasce de uma vez. Mas foi a mais importante ali, que starta, né? Foi uma luta mais árdua, tá? Depois tivemos a segunda, que também foi uma luta muito forte, dos operários, dos trabalhadores, das minorias, que foram lá buscar. Só que na terceira, foi algo mais assustador para a humanidade. Os estados olharam um para o outro e falaram, pô, velho, que merda a gente fez. Porque a terceira dimensão, ela vai surgir, ela vai começar a ser falada depois da Segunda Guerra. Tá?
Porque a primeira dimensão, nós tivemos as revoltas sociais lá, né? Na segunda são revoltas populares e tal. A crise econômica vai dar a Primeira Guerra. Não aprenderam com aquilo. Acendeu os estados totalitários, tanto de esquerda como de direita. Merda para todo lado, tá? Tem historiador não gosta que compara, mas todos esses extremos de ditadura, para mim, tudo é uma bosta, tá? Tanto o socialismo matou demais e arrebentou direitos humanos, como arrebenta hoje ainda, como o nazifascismo dessa ultradireita, né, também matou muita gente. Os dois são inimigos, são em pontas extremas, mas usam a mesma prática, horrível prática de tortura, morte e atacar aquele que fala diferente, né? Eles, principalmente primeira dimensão e segunda, eles arrebentam com gosto de gás nesse ponto. E aí os estados olhou um para o outro, falou, pô, cara, o que a gente aprontou? 60 milhões de pessoas morreram, 27 milhões, né, mais ou menos, soviético morreu, 20 milhões mais ou menos, 6 milhões de judeus morreram. Gente, foi um genocídio extremo, tá? E aí eles meteram todo mundo na guerra por causa de palhaçada da primeira que devia ter feito. A galera olhou um para o outro e falou, nós temos que parar com isso, porque na próxima nós vamos nos destruir. Nós vamos nos destruir. Então nós temos que impedir que os estados cometam as injustiças que houve com a ultradireita nazista, fascista, né? Isso não pode existir mais. Esse tipo de coisa não deve existir mais. Tem que acabar, tem que ser destruído. Porque o nazista tinha um projeto de quê? De purificar a raça. Purificar de que forma? Matando o outro, que diz diferente. Matava o próprio povo alemão. Tá? E aí começa essa destruição toda, né? E culmina na guerra. Com a guerra, os estados todos entrou em guerra. E quando eles terminam, todo mundo assustou. Falou, que bosta que a gente fez. Olha a cagada no mundo. Nós temos que parar. Nós temos que parar, porque senão o mundo vai acabar. E aí eles vão, então, entrar nessa onda aqui, ó. Direito de todos os homens. Indistintivamente. Agora o direito passa a ser universal. Né? Lembra da racionalidade humana? Agora ela vai vir com gosto, porque vai vestir os estados de quê? De que eles necessitam de defender os direitos humanos, ser mais incisivo. E os que não e as nações inteiras que têm esse discurso de defesa dos direitos humanos têm que apontar para a nação que não defende e falar para ela, você tem que defender porque é uma racionalidade humana. É acima de você. Os direitos humanos passam a ser acima das nações. Pessoal, isso é tão louco que os direitos humanos na Argentina ela é supraconstitucional, está acima da Constituição. Isso aí na Argentina e em outros países. Tá? Muito louco isso aí. O que é um tratado internacional na Argentina de direitos humanos, ele entra direto como supra, acima da Constituição. Lá eles podem mudar a Constituição do jeito que eles quiserem, mas os direitos humanos estará acima de qualquer coisa lá. Direitos de todos os homens, indistintivamente. Afirmação da proteção universal do homem. Agora o direito passa a ser universal, de toda a coletividade, de toda a humanidade. O direito é humano, tá? Igual eu falei para vocês, eu brincando, né? O direito trabalha muito com questão de território, a questão do espaço aéreo, crimes cometidos dentro de um avião, crimes cometidos dentro de um navio e tal, tal. Tem toda aquela jurisdição, né? Toda aquela questão. Mas, né? Só estiver em Marte ou qualquer outro lugar que não tem esse tratado, direito humano está lá. Eu gosto de brincar com isso, é muito interessante. Referencial histórico. Pós-Segunda Guerra Mundial e o surgimento da ONU. Referencial teórico é a Carta da Constituição, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos. Referencial jurídico é a declaração ao mesmo tempo. Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU de 1948. Essa foi a parte muito importante dentro desse processo. Mas, meu querido, vamos passar. Isso. Pessoal, aí, aqui eu quero mostrar para vocês aquela ideia que eu falei para vocês, de dimensão e geração. Ó, raízes do conceito é aquilo que a gente estava trabalhando, aquela historicidade, aquele direito do homem que a gente falou. Toda aquela historicidade, criando o quê?
aquela racionalidade humana. Depois nós tivemos a primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. Aqui está falando muito bem como é que se funciona. Não é geração, é dimensão. Tá? Eu deixei geração para a gente poder falar. Então, vocês podem encontrar geração, mas, em regra, se encontrará dimensão. Entendeu essa parte de geração e dimensão? Tranquilo? Fechou? Tranquilo. Beleza. Vamos para mais um slide aqui. Nossa, eu pensei que ia ser uma aula de meia hora no máximo, já estamos quase... Nossa, gente, eu pensei que ia ser rápido, deixar vocês dar uma descansada na mente. Vamos lá. Dimensões, gerações, direitos fundamentais. Aí, já trabalhou direito fundamental, né? Primeira geração, liberdade, direitos civis e políticos. Segunda geração, igualdade, econômicos, sociais e culturais. Terceira, direito de quê? Direito dos quê? Direito coletivo ou difuso, direito dos povos, né? Direito humano, de uma coletividade humana. E aqui está o Karel Vazak, que eu deixei ele aqui para explicar um pouco para vocês. Direito ao desenvolvimento, direito à paz, por causa da guerra, e por causa da Guerra Fria também, tá? Direito ao meio ambiente. Começa a discussão sobre o meio ambiente, pessoal, sobre essa questão ambiental, de destruição do meio ambiente, está aqui também. Direito à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade, né? Que aí vamos trabalhar o espaço, tá? Os oceanos, a Antártida, tudo isso. Direito à comunicação, autodeterminação dos povos. O que é isso? Aquelas colônias africanas que foi causa, e asiáticas, que foi causa da Primeira Guerra. O que eles falam? Os povos têm que se autodeterminar, se autogovernar. Europa, abandona suas colônias. Deixa eles se autogovernar. E aí começa a surgir as liberdades dos países, né? Da África, da Ásia, né? Da Índia, parte da China, África do Sul, né? Angola de 1975. E aí foi começando a libertar, né? Esses países que estavam sob domínio dos europeus, né? Aí nós vamos ter a quarta geração, Norberto Bobbio, que é um estudioso muito forte. A gente, na história, antes de eu mexer com direito, a gente já viu o Norberto Bobbio na história, né? Avanço da genética, da engenharia genética, como é que o direito vai funcionar nesse ponto, né? Direito à democracia, direito à informação e pluralismo cultural, já é uma quarta dimensão dos direitos humanos. Essa aqui está funcionando, tá? Essa aqui está funcionando. O Paulo Bonavides também tem uma ideia, deixa na próxima aula eu vou falar para vocês. O Paulo Bonavides vai vir também querendo reafirmar o direito à paz, né? Ele fala um pouco disso, mas ele trabalha em quarta dimensão também. Paz como axioma de democracia participativa, supremo direito da humanidade. Então, como modelo a paz e modelo no mundo a democracia. Isso deve ser o que deve nortear, o que deve ter no âmago das pessoas. Então, nós temos esse quadrinho que está aí com vocês, pessoal. Então, fácil, vocês podem dar uma estudada, eu quero que vocês dêem uma lida. Próxima aula, provavelmente, eu vou mandar uma aula que eu já gravei, mas, ao mesmo tempo, eu vou dar uma atividade daquilo que passou. E o que vai acontecer? Nós sempre vamos estar voltando. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Não vai existir aquele negócio de ficar sozinho. A gente vai estar trabalhando sempre uma junto com a outra. Igual eu fiz hoje. Vou estar falando, a gente vai separar elas em bloquinhos, vai explicar certinho, mas depois a gente vai estar sempre falando uma com a outra. Ó, primeira dimensão, direitos humanos, liberdade, direitos civis e políticos. Segunda dimensão, direitos humanos, direitos sociais, econômicos e culturais. Terceira dimensão, direito difuso ou coletivo, ou direito dos povos. Quarta dimensão, né? Pesquisa biológica, manutenção da genética das pessoas, biotecnologia, né? O Paulo Bonavides fala tutela da democracia, direito à informação, pluralismo cultural, biodireito. Nós temos até uma lei de biossegurança. Já começou a caracterizar o direito de quarta dimensão. Esse aqui existe sim, tá? Eles já estão sendo montados. Já está sendo processados, tá? Porque
Hoje se discute muito. Há um problema doido aí agora. Questão genética. Vamos lá. Eu tô casado com a minha esposa. Beleza? E aí, por um acaso, eu vou ter um câncer. Eu vou ter que fazer um tratamento de radioterapia, de quimioterapia, que vai fazer com que eu não produza mais, né, espermatozoides saudáveis, né, nesse ponto. E nós queremos ter um filho futuramente. O que a gente vai fazer? A gente vai, então, fazer um tratamento genético, vai pegar o óvulo dela, esperma meu, vai fazer o fetozinho lá, né? Vai iniciar isso, e nós vamos congelar. Para um futuro, nós dois pegarmos e ela pegar e poder a gente ter filho. Beleza? Beleza. Pá! Faz de conta, né? Espero que daqui uns dias dê certo, que eu ganhe na loteria. Eu fico muito rico. Rico pra caramba. Certo? Ricaço. E aí eu era um cara muito rico, minha esposa e tal. E aí o que rolou? Eu morri, os bens foram distribuídos. Beleza? E aí minha mulher, depois da minha morte, todos os bens distribuídos, uns 10, 15 anos depois, 10 anos depois, 5, 10 anos depois, ela vai, pega aquele material genético e tem um filho meu. Esse filho meu vai ter direito à herança? E aí? Olha que coisa louca, que até há pouco tempo não tinha. Bem louca mesmo. Agora eu vou falar... Tecnicamente, é filho? Tecnicamente, não. Claro. Isso vai ser uma... Não, Márcio, deixa eu te rolar mais esse problema que vocês vão ver agora. Chupa essa manga, advogados. Aí o que vai rolar aqui? Faz de conta que eu não morri. Eu e ela, de boa, né? E aí, pegamos, né? E vamos, hipoteticamente, há uma briga grande, geralmente briga grande que vai um odiar o outro é traição. Vai uma traição, separa. E existe aquele material genético lá. Sim. Saca só. Eu não posso mais ter filho, não é? Só que eu quero ter filho. E aí? Eu tenho direito? E ela vai falar assim, eu não quero nunca ter um filho com você. De quem que é o material genético? Chupa essa manga. Aonde nós vamos parar? Quem é? Uai. O material genético é meu e dela. Mas eu quero ter filho. Eu vou na justiça. Meu por quê? Mas o filho vai ser dela também. Eu vou colocar noutra mulher. Uma barriga de aluguel. Ai, já tá fecundado, no caso? Tá fecundado. Tá só ferrou, então. Hã? Aí ferrou. E ela vai falar o quê? Eu não quero ter esse filho. Mas eu quero, é meu também. Ela é meu também, é meu também, é meu também. E aí? Responde, professor, que agora eu tô na dúvida. Eu abri o direito civil. Quarta dimensão. É uma das coisas que a gente tá hipotética aqui, né? Eu acho. Sim. Eu acho que o filho vai ser dela também, porque se o material... Vai ser dela. Mas ela não quer. Eu quero. E aí? Mas como o senhor tem direito... Um exemplo, né? Como o senhor tem direito... Ela também tem direito de negar. De quem que é o material genético? Dela. E do senhor. Meu também. Dos dois. Como que isso vai acontecer? Imagina. Olha, isso é uma das coisas. É muito difícil, professor. Aí entra direitos humanos mesmo. Sim, hoje as pesquisas com célula-tronco. É igual a situação daquela zeladora, né? Que aproveitou o espermatozoide lá. Não sei disso, não. É louco, hein? O pai é milionário. Nossa, é malandra. Não, mas a criança não tem nada com isso, é outro problema. Chupa essa manga. Ai, Jesus. Tô te falando, aí tá a quarta dimensão, são o direito da biotecnologia. Biotecnologia também que a gente pode começar a falar. Hoje, lá na China,
um cara pega e clona as meninas lá. Tá? Então, como que funciona isso tudo? Isso tudo começa a surgir com grande monta. Então, começa os direitos humanos ter que atuar dentro disso aí. Direito de biossegurança, a lei de biossegurança, dá uma lida nela para vocês verem. Então, há um monte de coisas que está surgindo, tá? E que passa a fazer parte de tudo isso. Onde a gente vê os avanços tecnológicos. Até quando esses avanços são éticos, até quando esses avanços não ferem o direito de alguém, né? Olha só para você ver, né? Ainda discute aborto. Imagina esse tipo de coisa que vai pintar por aí. Daqui um dia um homem vai poder ficar grávido, gente. Espera para vocês verem. E aí, ele vai ter direito ou não? Gente, isso vai rolar. Não assusta, não. Misericórdia. Eu vou falar para vocês, são coisas absurdas. Né? Com DNA, né, você pode mover e fazer o que você quiser. Então, há umas situações fantásticas nisso aí. É que a gente acha que não, mas é. E aí, aonde o direito vai estar? Tá? Então, a quarta dimensão ela já está presente, a gente já está em cima dela. Existe uma quinta dimensão que eu acho. Agora os caras começam a querer adivinhar o que vai surgir, eu já acho palhaçada, mas existe. Que tal do direito à paz, né? E uma sexta dimensão, meu Deus, né? Direito a acesso à água potável, felicidade. Né? Eu já acho tão difícil, é os direitos humanos que já tem até a terceira, nós temos já que preocupar com a quarta. E um cara me falar em direito de felicidade, o Estado tem que garantir sua felicidade. Vamos ser francos, os caras que estão fazendo futuralismo demais. Vai mandar o patatá na sua casa para você não ficar com depressivo? Pelo amor de Deus. Isso aí, ó, quinta e sexta. Vamos parar. Já é invenção, aí já quer futurologia. Nós da história trabalhamos com aquilo que é fechado. O sociólogo já trabalha com aquilo que está em transição. Agora, o que é futuro? Isso aí é para mãe de Ná, cartomante, mulher que vai mexer com bola. Eu já acho complicado. Isso é coisa de invenções aí. Então, quinta e sexta dimensão, pessoal, não está meio fora de foco, tá? O direito à paz já está muito definido lá na terceira dimensão. Há, sim, até um aceno para isso. Paz universal, direito à democracia e tal, já é um aceno para isso, tá bom? Pessoal, eu só quis hoje com essa aula, queria ser rápido, não fui, como sempre, né? Eu queria só com essa aula para a gente poder tá apresentando para vocês as dimensões. Tá? Espero que vocês tenham ficado com muitas dúvidas. Minha ideia... demais, com certeza. Isso, a minha ideia é encher a cabeça de vocês de dúvidas. A minha ideia agora vocês perceberam do todo, vocês viram o quadro que a gente tem para a gente conversar até terceira dimensão, quarta, alguma coisa assim da quarta, a gente vai tentar estar falando, tá? Mas a primeira, segunda e terceira a gente vai bater, tá? Bastante. A gente vai estar sempre trabalhando com elas e vamos estar montando isso aí. Então, eu cheguei até aqui, tá? E agora, eu já dei qual que é a estrada que a gente vai chegar, tá? Que a gente vai caminhar. Espero que vocês tenham dúvidas, espero que vocês se interessem, procurem na próxima aula tentar interessar. Próxima aula eu vou estar colocando uma aula para vocês e vou estar disponível para vocês tirar dúvida, mas sempre a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Provavelmente vai vir uma atividade, próxima aula, para a gente poder fazer. Alguma dúvida até agora, pessoal? Um monte, né? Tranquilo? Tranquilo. Obrigado, Rízia. Obrigado. Tranquilo, então, pessoal? Então, vamos preocupar e entender essa parada. Mas que é um universo extremamente interessante que a gente vai começar a falar. Tá bom? Agradeço a vocês pela atenção. Obrigado por me ajudar a dar uma boa aula, assim, né? Vocês foi muito... É muito bom quando tem essa participação e a galera tá com a gente. Valeu? Muito obrigado a vocês. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado a vocês.